Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Louvado seja o Senhor por mais esse dia que Ele nos dá, por mais esse dia de vitória, por mais esse dia de vida. Nada melhor do que a vida. Quando eu abri a janela do meu quarto hoje, respirei o ar que vinha lá da manhã, né? E era bem de manhãzinha. E que o ar chegou aos meus pulmões. Eu estava agradecendo a Deus e orando por aqueles que estão no hospital. E eu disse: ó Senhor, quantos trabalham tanto para ficarem ricos, quantos que se descabelam, deixam família, né? Muitos homens hoje deixam filhos, esposas, para viver uma vida intensa de trabalho, e muitos estão morrendo de coronavírus. A única coisa que eles pedem naquele momento é ar. E eu estava hoje agradecendo o Senhor, respirando bem fundo e dizendo: Senhor, que riqueza nós temos, Senhor, e não valorizamos, que riqueza, sabe? E nós não valorizamos essa riqueza espiritual que nós temos, né? Essa riqueza tão pura que vem do Senhor, e nós não nos damos conta de que ela é tão importante para as nossas vidas. E eu hoje fiz aquela respiração profunda em Deus e agradecendo a Deus pelo poder dele que está em nossas vidas, sabe? Aquele poder que ele soprou sobre nós, porque a palavra diz que ele soprou em nós o alento de vida. E eu estava agradecendo Deus hoje, falando: ó Senhor, obrigada. Nós não temos que pagar por isso. Nós não temos que estar ligados a um aparelho. Nós não temos que estar torcendo como muitos. Oh Deus, que morra alguém ou que sare alguém, que saia da UTI para que dê lugar para mim. Quantos estão fazendo essa oração nesse momento? E eu respirava, né, aquela brisa que vem do mar e dizendo: Deus, que é riqueza, ensina-nos a valorizar a vida do Senhor que está em nossas vidas. Oh amadas, oh amados do Senhor, se nós pudéssemos viver a vida simples, cotidiana do Evangelho, quantos desabores, quantos problemas teríamos evitado. Ontem eu disse isso a uma irmã à noite. Eu disse: querida, quando você chegar na minha idade, você vai ver que pouquíssimas coisas importam. Isso tudo pelo qual você briga hoje, você desafia hoje,
você degladia com seu marido hoje, você vai ver que isso não tem mais importância. Uma cama que não foi arrumada na hora que você levanta do jeito que você quer, perde a importância. Uma mesa que tem alguma coisa em cima, perde a importância. Sabe? Uma coisa fora do lugar dava tanta importância, perde a importância. Aquele choque que você tem com seu marido porque você quer uma roupa nova toda quinzena, todo mês, perde a validade, perde a importância. Porque para onde ir hoje? Restaurantes fechados, parques fechados, shoppings fechados. Quando o Senhor me deu aquela palavra, há 2 anos e meio atrás, 3 anos no máximo, sobre levantai-vos, mulheres que está em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, rasgai as vossas vestes, pranteai, porque isso se acabará. E ele disse, em 1 ano e um pouquinho mais de tempo, vocês serão desoladas. E os seus palácios, suas casas cheias de riqueza, ficarão entregues a traças. Porque muitos mudaram para sítios, e suas casas estão desoladas na cidade. Quando Deus me deu aquela palavra, quantos dardos eu levei pelas minhas costas, quantas chacotas, quantas pessoas criticaram de mim, dizendo é uma louca, é só uma velha, uma mulher, uma intercessora que envelheceu, sandices de velhice. Oh, tomara que fosse, né? Você ficar conjecturando, mas não, amados. Nesses dias, profetas que estavam jogados fora se levantarão com grandes palavras. E muitos que vivem uma vida, sabe, de tranquilidade, de idas e vindas, de compras e mais compras, de consumismo e consumismo, que às vezes não tem tanta intimidade com o Senhor, ficarão abismadas com as palavras que virão. Ontem mesmo eu estava tendo uma classe à noite com o rabino que tem ensinado a palavra do Senhor, um crente em Yeshua HaMashiach, e ele dizendo, muitos estão preocupados dizendo que Bill Gates vai criar um sistema e Soro, os nomes que estão vindo agora, a elite mundial vai criar algo que vai dizimar a população da Terra. E nós estávamos estudando ontem Apocalipse 9. E ele dizendo não, a palavra dizendo, né? Escutem só, não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu ainda continuo na guerra dos cajados. É só um alerta para as mulheres que estão do outro lado. Oi, irmã Elizabeth, você podia começar o bom dia seu trazendo boas novas. Oh, meus amores, como eu gostaria, mas eu não posso enganá-las. O Senhor está vindo sobre a terra, preparando a sua igreja. E não perca a alegria no Senhor. Aqueles que estão no Senhor é para estarem alegres. É para estarem satisfeitos. O Senhor, quem é filho, não tem medo. Quem é filho, quem está aguardando o amado, tem que estar jubilando. Meu amado vem saltando sobre os montes. O juízo não é para atemorizar aqueles que amam o Senhor. O juízo não é para colocar medo em você. Falar do juízo é dizer a você, oh amada, aquilo que ansiamos por tanto tempo está às portas.
Por isso que Jesus disse lá em Mateus e em Lucas também, 21, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, quer dizer, exaltai-vos, porque a vossa redenção está próxima. E se a nossa redenção está próxima, não é motivo para estarmos entristecidas, é motivo para estarmos tocando alaridos, pandeiros, valsando no Senhor, porque o amado que esperamos por tanto tempo está chegando. Amém? Então, quem deve temer o juízo de Deus são aqueles que vivem em pecados, em dissoluções, né? Armazenando tantas coisas horríveis nas suas vidas, mas para aqueles que são selados com o Espírito, para aqueles que anseiam a volta de Yeshua, isso é motivo de júbilo, de contentamento, de alegria, de glória para nós. Bem, ontem estávamos estudando, todo marcadinho, ó, o Apocalipse 9, porque eu não sei se você sabe quantos eclipses nós tivemos nos últimos 3 meses. Em cada mês, mês de maio, junho e o dia 6 de julho, agora tivemos outro eclipse penumbral. E esses eclipses, eles dão em certos lugares que é visto de certos países. E agora está sobre o norte da Europa, sobre o Irã, Iraque. E segundo os astrólogos, nós não estamos falando de astrologia, nós estamos falando daquilo que cremos, mas segundo os astrólogos, no dia 6 de julho o Sol ficou parado entre os 2 gêmeos, porque há a ursa maior, a ursa menor, e os astrólogos eles se baseiam por Sagitário, que está lá em cima com o arco entesado. Isso fala de guerra, mas nós não estamos nos guiando por astrologia, porque nós nem cremos nisso. Nós cremos no estudo da palavra, o que diz a palavra, mas eu estou dizendo o que eles estão dizendo. Mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que aqui em Apocalipse 9 diz o seguinte: e o 6º anjo tocou a trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante do trono de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos estavam de prontidão para aquele dia, mês, hora, ano, e então foram soltos. Agora escute a sentença. Esses anjos, esses 4 anjos que falam em Apocalipse 9, eu não vou entrar nisso, porque eu nem estou apta a estar ministrando escatologia aqui, não são os mesmos 4 anjos que estão em Apocalipse 7, que são anjos de Deus. Esses anjos aqui que estão amarrados, anjos de Deus, não são livres, são livres. Não são anjos que têm que ficar amarrados. Então, se esses anjos estão amarrados, são anjos caídos. E eles estavam lá, amarrados. E em cada eclipse que houve, o Senhor disse: vi as potestades cair do céu. É como um principado que foi libertado dessas correntes. E eles estavam ali esperando ano, mês, dia e hora demarcados por Deus. Quero deixar bem claro para você que Bill Gates não tem poder de fazer nada se do alto não te for dado. Nenhum ser humano é capaz de realizar nada. Eu quero que você escute isso essa manhã. Nada está fora do controle de Hashem. Nada está fora do controle do Todo-Poderoso El Shaddai. Nada está fora do controle daquele que vive, daquele que ouve
e daquele que vê, do Deus que criou o universo, que criou você, que criou a mim, e a nossa vida está debaixo do controle dele. E por que eu estou dizendo isso? Vamos nos preparar, porque olha a sentença. É claro que a igreja já vai estar bem longe dessas coisas. Mas diz assim, e eles foram soltos. Eles quem? Esses demônios que estavam amarrados na beira do rio Eufrates, que fica lá entre Irã e Iraque. E eles foram soltos para matar uma terça parte da humanidade. E eles dirigiam um exército de 200 milhões de guerreiros. Eu ouvi o anúncio do número de quanto deles havia. O que está vindo aí é tão tremendo e rigoroso que o povo não está percebendo. Não é Bill Gates que vai soltar uma vacina, não é nada disso. Quem vai liberar esses anjos caídos, que vão fazer esse serviço, essa matança toda? Ouvi o sexto anjo tocar a trombeta. Esse anjo veio da parte do Todo-Poderoso e libertou esses 4 seres que estão amarrados ali perto do rio Eufrates. E eles vão matar a terça parte da população. Hoje nós temos 7 bilhões e meio, e 500 milhões de pessoas sobre a Terra. Vamos supor que 1 bilhão e 700 milhões de pessoas vão morrer. A gente está assustado ouvindo aí, morreram 50 mil no Brasil, morreram 60 mil na Itália. Cada vida é uma vida e é preciosa diante do Senhor. Cada família que perdeu um ente querido, era a história dele, era a marca dele que estava ali. Todo ser humano é valioso e precioso diante do Senhor. Às vezes a gente fala, não, mas para o Brasil, 50, 60 mil pessoas que morreu para o tamanho do Brasil é insignificante. Para você que está ouvindo números, mas para quem perdeu um ente querido é terrível. E esse povo, aqui, a terça parte. E sabe o que mais me impressiona? Que eles foram matados por fumaça, fogo e enxofre, talvez uma bomba atômica. E depois disso, sabe o que aconteceu no versículo 20? Estou lendo Apocalipse 9. Mas os homens que foram deixados vivos depois dessas pragas, ainda se recusaram a arrepender-se das obras de suas mãos, e não quiseram deixar o seu culto aos demônios, nem aos seus ídolos, feitos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ouvir e nem andar, como está lá no Salmo 115. Tampouco mudaram de opinião ou de atitudes a respeito de todos os seus assassinatos e atos de feitiçaria, de suas imoralidades sexuais e dos seus roubos. Ontem, quando estávamos estudando isso, eu disse, Senhor, tem misericórdia. O povo não se arrepende, as pessoas não têm mudança. Por isso, amados, o Senhor vai exterminar a terra mais uma vez. Por isso estamos passando por tudo isso. Mas hoje nós queremos voltar a estar falando sobre pegar uma água. Sou uma mulher movida a muita água. Muita água. E vamos voltar a falar. Eu só quis dar uma pincelada hoje para você a respeito do que estudamos ontem à noite. Estamos atentos a todos esses. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 que Deus criou a lua e o sol como sinais
para o homem e como Deus tem dado sinais através da lua e do sol esses dias. Essa semana mesmo eu tirei uma foto no entardecer, acho que vou até postá-la no meu Face hoje. Eu gosto de deixar o Face só para as coisas da live e tal, mas eu acho que compensa. Eu estava fotografando o entardecer para uma filha espiritual que está lá em Goiânia, a Welma. E de repente ela falou assim: mamãezinha, ué, por que tá o sol e a lua nessa foto? A lua vai nascer desse lado? Não, a lua nasce, o entardecer estava aqui, a lua vai vir de cá à noite, hoje é lua cheia. E ela vem do oposto. E lá está na foto, o sol aqui e a lua aqui, alinhados. Aqui está o sol e aqui está a lua, alinhados um acima do outro. E isso tem acontecido em vários lugares. No Japão, na China, aconteceram já várias vezes 2 ou 3 sóis aparecer ao mesmo tempo. Uns falam que é Blue Beam, mas aqui não era Blue Beam. Não eram luzes, não eram focos, não era nada projetado. Estava aqui em cima da montanha a lua imensa e o sol embaixo. E eu guardei essa foto, está ali. E eu disse: meu Deus, o que é que o Senhor está querendo falar? E Deus está se movimentando. E eu quero fazer uma oração antes de entrar no tema que nós estamos desenvolvendo. Deus, eu quero te louvar essa manhã por mais essa live que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer, de realizá-la no teu nome. Senhor, que não saia de mim nenhuma palavra que não tenha origem no seu trono. Que não saia de mim nada, meu Deus, nada que o Senhor não tenha me mandado falar. Que o vaso se cale e que fale apenas o Senhor. Não estamos aqui, Senhor, querendo parecer pessoas santas aos olhos de pessoas humanas, mas estamos aqui não porque eu tenho coragem, Senhor, mas é porque eu te sou obediente naquilo que o Senhor me manda fazer e falar. Importando pouco, Senhor, com as repercussões que vêm contra mim, desde que pessoas estejam sendo levantadas e alertadas para as coisas que vão acontecer nesses dias. Eu te louvo e te agradeço. Toma conta da minha vida, venha sobre o meu corpo agora, sobre minha saúde, sobre a vida de cada pessoa que está do outro lado ouvindo essa live. Guarda-nos, porque em ti confiamos, no nome de Jesus. Amém. Amadas, ontem nós falamos sobre o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão. Estamos falando da guerra de cajados. Recapitulando rapidamente, quando Moisés encontra Deus, que a vara comum dele, eu vou até pegar minha vara aqui, que eu estava ontem. Acho que vocês não assistem live com ninguém assim mais louca do que eu, né? Essa sou eu, gente. Despretensiosa de tudo, de querer fazer as coisas politicamente corretas. E, bom, aqui está a nossa vara. E eu disse que uma vara comum dessa foi jogada no chão, virou uma serpente. E esse cajado pôs à prova que Deus estava com Moisés lá no palácio de Faraó. Quando ele jogou no chão, virou uma serpente. Os bruxos do palácio também sabiam fazer coisas parecidas com as coisas de Deus. Por isso Deus tem falado: cuidado com o espírito de engano que estará esses dias. Muito cuidado com o espírito de engano, porque eles também sabem fabricar milagres que parecem, são genéricos. Milagres que parecem com as coisas de Deus, mas não são. Por isso eu tenho alertado, e nós vamos dar muita alerta aqui
as pessoas que gostam de profecia, gostam de ouvir profetas. E não estou falando de verdadeiros profetas, e já vou te dando uma dica. Verdadeiros profetas não ficam em live, soltando palavras revelatórias, né? Parecendo aquelas fotos antigas que tinha que ser revelada. E eis que te digo, eis que te falo, eu estou vendo isso. Profetas verdadeiros não agem desse jeito. Cuidado com profetas genéricos. Cuidado com falsos cajados que até fabricam coisas que parecem ser de Deus, mas serão engolidos pelos verdadeiros cajados que o Senhor está levantando nesses dias. E nós falamos ontem das dissoluções, das brigas de Datã, Coré e Abirão, que conseguiram com as suas dissoluções, com os seus, suas palavras, querendo a presidência, a preeminência no ministério de conduzir o povo pelo deserto. E eles queriam mostrar que não era só Arão e Moisés que eram santos e podiam falar com Deus, que eles também eram santos. E eles eram homens separados para ministrar diante do Senhor. Mas não lhes bastava, eles queriam mais. Sabe, uma das coisas que nunca tem fundo, o poço do orgulho e da ganância nunca é saciado. Se tem uma casa que é 2, se tem 2 que é 4, se tem 4 que é 8, e por aí vai. Ah, se o Senhor me der um carro, eu paro agora e vou fazer a obra. O Senhor dá o carro, mas eu agora queria outro de outro modelo. Tem gente que tem 5, 6 carros na garagem e não estão satisfeitos. Sabe por quê? Porque não são bens materiais que te satisfazem, mas é a presença do Todo-Poderoso. E aí nós vimos que Datã, Coré e Abirão, o Senhor criou um terremoto espiritual, abriu a boca. Moisés disse: se vocês morrerem de mortes comuns, então eu não sou homem de Deus. Mas se a terra engolir abrir a sua boca e acontecer algo com vocês diferentes, então vocês vão saber que Deus está comigo. E a terra abriu a sua boca e toda a família, tudo que pertencia a Coré, Datã e Abirão, os pratos, os talheres, a louça da casa, as vassouras da casa, os utensílios, os animais, tudo que pertencia a cada um deles, porque tudo que pertence a uma pessoa com cajado apodrecido, que está ali querendo glória e vanglória, tudo fica contaminado diante do Senhor. A única coisa que não foi engolido por aquela terra eram os incensários, porque foi fabricados debaixo do mandado de Deus. E eles foram usados para cobrir a tábua que estava sobre o altar, como se fosse uma toalha. E Deus está falando sobre os cajados. E eu falei ontem que muitos líderes grandes vão morrer. E os filhos se aferrarão aos cajados. É meu, solta, é meu. E uma liderança maior na igreja vai dizer: não é porque você é filho dele que você vai ficar com o cajado, porque você não tem autoridade, você não tem vida com Deus, você não foi chamado, você não é escolhido para esse ministério, você é escolhido como filho, mas não tem autoridade para estar à frente. E eles vão fazer isso. Escutem o que eu estou falando. E vai ter a briga e a guerra por cajados nesses dias. E o Senhor vai deixá-los brigando por cajados. E o Senhor levantará os Davis, que estão lá de trás das malhadas dos currais das ovelhas. E assentarão eles em tronos, enquanto muitos estão brigando por cajados, assentados em tronos. Quando o Senhor me disse no começo do ano passado
que os Saúls ficariam enlouquecidos e endemoniados, para que os Davis assumissem os tronos com uma adoração nunca conhecida aqui, nesses dias de igreja. Eu paguei um preço por aquela palavra. Nem pude participar do Natal da minha família, porque o Senhor disse: fique no quarto, porque eu tenho uma palavra para te dar. Sabe, amados, e como eu chorei o ano passado todinho com aquela palavra. Meu Deus, diz assim: e arrependeu-se o Senhor de ter levantado e ungido Saul. E o Senhor disse: esse é o ano que eu me arrependerei. Deus não é Deus para que minta, nem que mude, mas ele se arrependeu de ter criado a humanidade. E por causa disso destruiu tudo, guardando 8 pessoas, que fazia Deus feliz e não que estava buscando felicidade. Porém, Noé dava alegria ao Senhor, ele não buscava a alegria do Senhor, ele dava alegria ao Senhor. E o Senhor me diz: levantarei nesses dias homens que não querem alegrias humanas, mas que queiram me dar alegria, que queiram me deixar satisfeitos. E o Senhor me disse: esse é um ano para que muitos líderes se arrependam, para que eu não me arrependa de tê-los ungido. E muitos perderão suas vidas. E não havia nem Covid ainda. E a Covid tem feito uma colheita no meio espiritual também. Sabe, amados, e eu falo isso, vocês não sabem a tristeza. Tem dia que meus olhos à tarde estão inchados de chorar. Meu marido preocupado: você não quer mais ficar aqui? Você está triste de ficar aqui? Não, papaizinho, é porque eu tô orando. Eu não posso explicar muita coisa. Estou só orando, mas parece que você está triste. É uma tristeza, porque eu não tenho alegria de estar entregando esses recados. Eu não quero morte dos meus irmãos. Eu não fico feliz de ver pastores caídos. Eu não fico feliz de ver nos fuxico gospel da vida, de lives expondo pastores. Me dói na alma, porque eu sei que são homens que foram levantados por Deus e que no caminho estão perdendo a senda que o Senhor os colocou. E hoje eu quero falar sobre o Senhor. Havia outra briga aqui agora. E eles estavam brigando novamente. Moisés com Abirão, com Coré novamente. E uma grande praga se levantou. E quando o povo se juntou contra Moisés e Arão e se voltou para o tabernáculo, subitamente a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão vieram até diante do tabernáculo e o Senhor disse a Moisés: fiquem longe dessa comunidade, porque eu os exterminarei. E mesmo com a morte, e começou uma praga no meio daquele povo. Fiquem bem longe dessa comunidade, porque eu acabarei com este povo num instante, disse o Senhor. Mas eles caíram no chão com o rosto em terra. É isso que estamos precisando de fazer nesses dias. E o povo começou a orar. E Moisés disse a Arão: pegue o incensário, coloque fogo no altar de incenso, e que nele corra pelo meio do povo para obter o perdão dos pecados deles, porque o Senhor está muito irado e a praga já começou. Amados, sabia que muitas coisas que acontecem na terra, começou a praga, foi no mundo espiritual, na igreja evangélica. A igreja, ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. A Bíblia diz que se o sal for insípido, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Sabe?
Se eu não sou sal, se eu não estou salgando, para que serve o sal? O sal serve para curar feridas. O sal serve para conservar comidas, para que moscas de varejeira não assentem sobre uma carne. A gente usa isso muito no sítio. Salgar a carne onde você não pode guardá-las, armazená-la no freezer. E o sal é usado para curar N enfermidades. Quando você é picado por uma abelha ou um marimbondo, você molha o local com água e põe sal em cima. É mágico, instantaneamente a dor some. Instantaneamente. Sal. E se a igreja não está salgando, se a igreja está contaminada por causa da briga de Datã, Coré e Abirão, porque nossos líderes estão brigando. Na nossa cidade mesmo começou uma associação de líderes, ela partiu no meio, um tá por um canto, outro por outro, unidade de liderança. Que unidade é essa que não nos respeitamos de ouvir a opinião do outro? Que maturidade é essa que se o outro disser não para minhas ideias, eu tenho que sair de perto dele? Que maturidade é essa que não me deixa ver que eu estou errada? Eu não posso me aferrar a pensamentos pessoais. Eu tenho que viver de acordo com o que a palavra do Senhor está dizendo. Estamos levantando caciques espirituais. Caciquismo no meio do povo de Deus. Coronelismo no meio do povo de Deus. Eu falei, pronto e acabou. Aqui a lei sou eu. Quem não gostar, como a gente participou de uma igreja que o povo queria fazer rock lá dentro, queria fazer quadrilha, e eu disse, meu Deus, eles não podem fazer isso. Eles vão entregar a igreja a contaminações horrendas a demônios. Acho que isso deve ter chegado diante dos líderes. E à noite, no púlpito, ele disse, quem não gostar, não quiser o rock, não quiser isso aqui, a porta da igreja é a serventia da casa. E nós nos retiramos. Porque como que nós vamos ficar debaixo de autoridade de pessoas que querem trazer rock? Grupos de rock para dentro da igreja, em nome do Pai, querendo engrandecer o Pai. Que autoridade eu tenho para mexer na palavra de Deus e santificar coisas que são abomináveis diante do Senhor? Como que eu vou pegar culto a Juno, Deus Juno, o Deus que quer se manifestar através de fogueiras, e em nome de quadrilhas santas, de festas na roça, de irmandrilha, tem agora irmandrilha, para não falar quadrilha, irmandrilha. E que, não, isso é para o povo ter alegria. A nossa alegria é o Senhor. Nós não precisamos de cobrinhas que saem de cajadinhos podres, satanizados, dos bruxos de palácio, para confundir o povo de Deus como milagres. Esses enfeites genéricos no nome do Senhor, querendo desafiar a autoridade do Senhor. Chegou o fim disso tudo. E o Senhor está dizendo, eu estou pondo ponto final. Ninguém vai pegar cajados mais, bichados para conduzir o meu povo. Os cajados espirituais, varas que eu toquei, eram varas comuns, mas eu toquei como toquei a vara de Moisés. E esses cajados farão milagres potentes, ordinários e extraordinários esses dias, porque são homens, não é a vara, é quem está por trás da vara, que foi trabalhado por Deus. Aqui diz que a praga começou, amados, a praga começou porque a igreja se vendeu. A praga tem chegado porque o povo tem prostituído com ídolos humanos.
Os louvores se prostituíram. Os louvores hoje são vendidos a grandes empresas, sabe? De música. Tem crente que foi lá gravar, a gravadora falou, não, essa musiquinha, esse hinozinho que você tá falando que Deus te deu, isso não vende, então nós não vamos gravar. E você fica preso a empresas que só vai deixar cantar aquilo que vende e não aquilo que adora ao Senhor. Acabou. A vara de Arão e de Moisés engolirão esses cajados podres de bruxos disfarçados de homens e mulheres de Deus que estão dentro do palácio do Senhor. Acabou, amados. Acabou a brincadeira de brincarmos com dons espirituais. Aqui diz, e a praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e obteve o perdão dos pecados do povo. Um sumo sacerdote santo. É um sacerdócio santo que vai sarar a comunidade do Senhor. Esse pecado não estava lá no Egito. O povo já tinha saído do Egito. Essas contaminações agora estavam dentro da igreja do Senhor, da congregação do Senhor. É sério. A praga que está dentro da casa do Senhor é sério. E ele ficou, e a praga tinha começado, e ele ficou entre os vivos e os mortos, e a praga parou. Onde estão os nossos sacerdotes hoje que fiquem entre a praga e o povo para que o povo seja sarado? Onde você está lendo isso, irmã Elizabeth? Números 16, a partir do versículo 42. Leia, vale a pena ler de novo. Por falar nisso, não estou fazendo à tarde porque está ficando sem ou energia ou internet à tarde. Mas isso, em nome de Jesus, na próxima semana já consertou tudo. Vocês estão me entendendo? A igreja precisa ser curada para curar. E aqui diz, e os que morreram em decorrência da praga foram 14.700 pessoas, sem contar aqueles que morreram por causa de Coré, foram 250. Você acha que a Rede Globo e outros canais de televisão, todos os dias falando, morreu 50 e tantos mil de coronavírus desde março até agora? É insignificante. Perto da praga que sai de dentro da igreja. Coronavírus é fichinha perto da praga que começa dentro das igrejas do Senhor. Agora mesmo recebi, acho que foram 8 áudios, se não me engano, de 6 para 8 áudios de uma pessoa de um outro estado onde morreu um grande líder. E ela pediu uma amiga de Goiânia que passasse para mim e disse, passa esses áudios para Elizabeth antes dela começar a live, para ela ver que Deus a levantou para falar sobre a guerra dos cajados. E ela disse, aqui não tínhamos líder, tínhamos um cacique. E ela disse mais, meu coração doeu de ouvir aquilo. Se você acha que as pessoas estão chorando a morte dos líderes, desse líder que morreu, você está enganada. Foi uma libertação. Pensa as pessoas dizer que o pastor que morreu foi uma libertação para o Estado. Meus amados, meu coração quase parou agora mesmo. Eu disse, misericórdia, meu Deus, o que está acontecendo? Ela disse, foi libertação. Você não sabe quantas mulheres suicidaram pelo jugo do legalismo religioso desse homem que não podia pôr uma presilha no cabelo, que ia para o inferno, ia para o banco, ficava jogado e excomungado e não podia tomar a Santa Ceia por meses. Fomos libertos. Já pensou quantas pessoas nesse momento estão falando isso? De algum líder que morreu? É uma libertação que aconteceu.
Sangue de Jesus tem poder. E eu estou contando isso aqui, amados. Ela pediu que eu falasse isso. Ela disse, manda para ela. Porque é sério. Um líder sendo enterrado não há choro. Há choro para alguns que faziam parte da cúpula. Mas muitos estão dizendo que foi uma libertação. O sangue de Jesus tem poder. Quando Moisés morreu, foi 40 dias de choro, o povo chorando por Moisés. Agora, líderes estão sendo enterrados e é uma libertação para o povo. Meu Deus, o que está acontecendo na terra? Vocês acham que eu tenho prazer de contar uma coisa dessa? Eu não tenho. Meu coração está acelerado. Mas a praga que está dentro da igreja está saindo num dia, numa hora, num momento. 14.700 pessoas perderam a vida por causa de uma praga de contaminação, porque estavam disputando quem é o maior, quem é o maior. Você não é só Deus, não usa só você, usa eu também, e eu também quero o cajado da autoridade. Diz que Arão se colocou entre os vivos e os mortos, entre a praga. E a praga cessou, porque um sumo sacerdote santo e obediente a Deus se colocou como intercessor entre a praga e o povo. Então Arão voltou a Moisés à entrada do tabernáculo, pois a praga havia parado. Esse sacerdote não ficou escondido atrás do tabernáculo, escondido dentro de uma igreja. Ele foi entre a praga e o povo. Levantou o seu cajado de autoridade, que não era comido por bichos. E vocês acham que o povo ficou satisfeito? E o Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel que traga 12 varas, uma vara para cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em uma das varas, guerra de cajados. Escreva o nome de cada líder em cada vara. Escreva aqui o nome do presidente do ministério, do vice-presidente. Você que está liderando uma igreja, talvez você vai pôr apóstolo fulano de tal, pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, patriarca fulano de tal, que agora tem patriarca. E escreva o nome de cada líder em uma das varas, mas o nome de Arão será colocado na vara de Levi, quer dizer, da tribo de Levi. Pois é necessário que haja uma vara para cada líder da tribo. Uma vara para cada líder. Coloque essas varas no tabernáculo diante da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com você, o lugar da comunhão, o lugar onde eu me manifesto. A vara daquele que eu escolher florescerá, para que o povo pare de queixar contra vocês. Na guerra de cajados, quem vai mostrar, quem tem autoridade nesses dias e quem não, é o próprio Senhor. A vara que florescer. Uma vara seca, Deus não mandou pegar um galho de árvore. Ele mandou pegar uma vara dessa, que cada líder, a tribo de Levi, de Manassés, de Dan, de Judá, cada líder, cada príncipe da tribo tinha um bordão, um cajado. E os sacerdotes, a vara de Moisés estava lá, a vara de Arão. E o Senhor diz, pegue a vara da tribo de Levi, que é a tribo que eu escolhi, para que dentre ela eu levante sumo sacerdote, sacerdotes, uma liderança, cantores separados. Essa tribo não vai trabalhar, não vai plantar, não vai colher, não vai cuidar de vaca, de bezerro, de nada.
essa tribo é separada para louvor da minha glória. E não era esse o primeiro plano de Deus. O primeiro plano de Deus é que toda a congregação de Israel lhe fosse reis e sacerdotes. E por causa do que Jesus fez, lá em 1 de Pedro 2,9 diz: e por causa do sangue, por causa da morte, ele vos fez reis e sacerdotes. Foi resgatado o primeiro plano. Por isso não podemos brincar, minha amada. Somos reis e sacerdotes diante do Senhor. E um sacerdote pode parar uma praga. Por isso não podemos brincar com os dons. Não podemos pegar essa vara para matar pessoas. Não podemos pegar o cajado para destruir pessoas. Por isso Davi dizia: a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque ele estava nas mãos do sumo pastor, que era o Senhor. E aí, ó, tua vara e teu cajado me consolam. Quantas ovelhas estão chorando e falando: ô Senhor, seja meu pastor, porque eu não aguento mais o da terra. Só querem dinheiro, só comprarem condomínios de luxo, viverem, sabe, na excentricidade. Senhor, são excêntricos em tudo. Senhor, bajulam todos. Agora havia uma guerra de cajados. O Senhor diz: tragam, coloque dentro do tabernáculo, diante da arca da aliança, e a vara daquele que eu florescer, para que o povo pare de se queixar. Então Moisés falou aos israelitas, e todos os líderes trouxeram as varas, uma vara para cada líder das tribos, inclusive a vara com o nome de Arão. Deus conhece cada nome de cada líder. Deus conhece a vida de cada liderança, por isso eu estremeço. Eu estremeço. Eu pelo de medo, eu tremo de medo. Porque Deus não brinca. Se Ele te deu um cajado de autoridade, não é para você brincar. É para você realizar o que Ele quer fazer. E disse então, no dia seguinte, e Moisés colocou as varas perante o Senhor em frente à arca da aliança. E no dia seguinte, diga comigo, no dia seguinte, sempre tem um dia atrás do outro. Líderes que foram flechados ontem, foram tirados de comunhão, porque não agradavam aqueles. E vou te dizer, você está diante de uma mulher que tinha tudo para ser desviada, foram tantas perseguições, só que eu não aceitei homens. Eu aceitei uma pessoa chamada Jesus. E ninguém podia ficar entre eu e Jesus, porque eu o amei e o amo com todas as forças da minha alma. Eu fico igual fiquei 20 anos, quietinha, sentada debaixo da palmeira, sentada debaixo de pé de coqueiro, lendo a minha Bíblia, debaixo de árvores, de pergolados, no jardim, andando pelos jardins e clamando: ô amado da minha alma. Às vezes vinha a mim uma palavra tão forte e eu tinha saudade do rádio. E eu falava: ai, se eu pudesse compartilhar essa palavra agora com as pessoas. Ô Senhor, ia encher tantas pessoas. E o Senhor dizia: no momento certo, no momento certo. Sabe, amados? Então Deus conhece o nome de cada pessoa. E no dia seguinte, deixa eu dizer à liderança que está me assistindo, sempre tem o dia seguinte. Sempre tem um dia em que Deus colocará à prova se o cajado que você tem nas suas mãos é apenas uma vara seca pelo tempo, ou se ela é algo que vai florir diante do Senhor. E no dia seguinte, quando Moisés entrou no tabernáculo,
viu que a vara de Arão, representante da tribo de Levi, tinha brotos e flores de amêndoas. Eu ainda quero ministrar sobre essa. Por que foi uma amendoeira? O que simboliza diante do Senhor a amendoeira? Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e os levou a todos os filhos de Israel, e eles viram as varas, e cada líder pegou a sua vara. Que adianta ter uma vara se ela não tem brotos e não tem flores diante do Senhor? O que adianta eu ficar carregando um pedaço de pau para que as pessoas olhem de longe dizendo: oh, a Elizabeth está chegando. E o Senhor olha e fala: ih, uma mulher com a vara seca na mão. Ou alguns olham e falam: uma mulher louca com a vara na mão. E o Senhor olha e fala: está cheia de brotos, está cheia de flores que vocês não veem. E é isso que vai acontecer nesses dias. E diz assim: e o Senhor disse a Moisés: ponha a vara de Arão de volta, em frente à arca da aliança, para servir de sinal aos rebeldes, a fim de que parem de se queixar contra mim e não morra. E Moisés agiu de acordo com as ordens do Senhor. Então os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos todos. Tem misericórdia, agora que nós caímos em si. Nós vamos morrer. Estamos todos perdidos. Porque todo aquele que chegar perto do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Eles entraram em pânico. E o Senhor falou a seguir com Arão: você, seus filhos e a família do seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o tabernáculo. Você e seus filhos responderão pelas faltas cometidas no serviço como sacerdotes. Todas as pessoas da tribo de Levi, da tribo de seu pai, serão ajudantes no tabernáculo. O que ele estava falando? Vocês serão responsáveis. A partir de hoje, as pessoas virão até vocês para confessar os pecados. Vocês ficarão responsáveis para tapar, porque os pecados não eram tirados, eram apenas cobertos com sangues de animais. Mas vocês ficarão responsáveis para cuidar dos pecados desse povo. Amados, isso vai longe. Essa guerra de cajados é uma história muito comprida. Mas nós estamos aqui chegando ao final dessa live e eu queria ter entregue todo esse recado. A guerra dos cajados acontecerá nesses dias. Eu conclamo, eu peço, eu imploro que cada intercessor, que cada pessoa se levante como intercessor diante do Senhor, para que Deus, viu que a intercessão de Arão exterminou a praga que estava matando o povo. Vamos orar pela liderança. Nós não podemos ouvir o que essa irmã falou, né? Eu sei que o coração dela, ela é uma intercessora violenta, mas ela não estava falando por ela. Não é que ela estava com esse sentimento. Ela estava contando o que estava ouvindo ao derredor. De um líder estar morto e as pessoas achar que foi uma libertação de anos de cativeiro espiritual. É muito sério. Muito sério, muito sério. Sabe, nós temos que estar horrorizados e escandalizados. Longe de mim ter a alegria de um líder morrer. Porque se morrer em pecado, nós sabemos para onde eles vão estar.
estava sentado em tronos, usando cajados secos, falando no nome de Deus, mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque quem tem intimidade com Deus não pratica as obras do mal. E aquela irmã, num dos áudios, ela me disse assim: quantas mulheres suicidaram pelo terrorismo espiritual desse homem, o domínio humano no nome do Pai que foi exercido. Eu não quero ouvir mais isso, minhas irmãs. Que cada líder que morrer seja pranteado como foi Moisés. Que as pessoas não digam mais: ficamos livres do cativeiro espiritual desse líder. Não, amados. Vamos orar para que Deus levante uma liderança que se arrependa. Que todo pastor, todo profeta, todo apóstolo repasse suas vidas diante do Senhor. Será que eu estou sendo um tirano no nome de Deus? Será que tem um irmão que está denunciando líderes que cometeram abusos sexuais, que estupraram, que violentaram pessoas, ovelhas dentro das igrejas? Há escândalos por toda a parte e esse irmão está denunciando. E ele disse: o Senhor me mandou fazer isso. Eu não vou discutir. Mas haverá escândalos e mais escândalos. Porque haverá uma praga. Vocês viram que a praga está matando mais de dentro da igreja do que os covides que estão fora? Vocês estão percebendo isso? Vamos orar, queridas. Pai, mais uma vez eu entreguei a sua palavra no temor e tremor do Senhor. Espírito Santo, tu conheces a realidade de cada igreja, de cada ministério, de cada convenção. O Senhor conhece o nome que está escrito na vara de cada líder. O Senhor os conhece e o Senhor diz que trará a prova agora. Os cajados que vão florescer e os que são podres, os bichos os comerão e eles se desfarão como um pau que foi queimado, que fica o modelo dele ali, mas apenas cinzas destruídos. E o Senhor diz que não terá misericórdia, porque o Senhor já teve esperou muito tempo, e eles não mudaram. E eles estão cada dia mais se aprimorando em subjugar o seu povo, em maltratar, em trazer sobre cabrestos ovelhas que não precisam disso. Meu Deus, eu oro por cada líder da nossa nação, que se arrependam, que passamos em revista a nossa vida. Abra nossos sepulcros caiados, Senhor, para que nós possamos ver as feiuras que existem dentro de nós e que ainda há tempo de arrependimento. Enquanto respiramos, ainda há jeito, mas se fecharmos os nossos olhos, se pararmos de respirar com esses pecados dentro de nós, não te encontraremos, Senhor. Antes iremos ao abismo profundo. Meu Deus, tenha misericórdia das lideranças, sacode, desperta-os, causa terremotos espirituais para que eles sejam despertados da letargia, do sono, que eles coloquem suas varas diante do Senhor, que eles entreguem essas varas diante do Senhor, que parem de tomar cajados, de brigar por cajados, por posições, tanto na política como dentro das convenções que são vergonha. Muitas convenções é vergonhoso participar delas, por causa das disputas dos cargos, quem será presidente, quem será vice, quem será secretário, e fazem uma política, compram-se votos. Meu Deus, deixamos de depender do Espírito Santo.
Como Pedro disse, vamos colocar diante do Senhor alguns nomes e vamos deixar que o Espírito escolha. Senhor, de quando o Senhor escolheu os 12, o Senhor passou noites diante do seu Pai, do nosso Pai, ó Jesus, para que Ele te mostrasse quem seriam os seus discípulos. Senhor, que tiremos das nossas vidas esse controle maligno, jezabélico das nossas vidas. Que paremos de escolher homens segundo o que vemos, mas que tenhamos o espírito de Samuel de perguntar, Senhor, qual dentre esses? E o Senhor dizer, não, 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 vocês estão vendo a aparência, mas vocês não conhecem o coração? Eu tenho um Davi. Meu Deus, ensina-nos a não escolher coisas por nós mesmos, mas colocar diante do Senhor e esperar que esses homens que foram levantados por homens, que o mandato deles cessem e que o Senhor tome o controle desses cajados, ó Deus, que o Senhor controle, que o Senhor escreva nomes nas varas que o Senhor escolheu e não nas que os homens escolheram. Todos estão diante de ti, por isso oramos e entregamos nas tuas mãos a vida de cada líder dessa nação. Levante sacerdotes, pastores segundo o seu coração, para pastorear essa igreja sofrida nesse tempo de pandemia. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Passamos um pouquinho do nosso tempo, mas é porque precisávamos fazer essa oração. Que Deus te abençoe. Vamos continuar orando pela liderança do Brasil. Ore pela liderança da sua igreja, por cada pessoa que está ali, seja diácono, seja presbítero, quem está ali envolvido de alguma maneira em alguma atividade que tem autoridade. Todos receberam, né? A unção, então vamos estar orando. Ore pela sua vida, você que é líder, que está me assistindo. Vamos colocar as nossas vidas. Eu estou falando isso porque vocês não sabem os tratamentos que Deus tem tido comigo. Sabe? Então eu também estou sendo trabalhada, eu também estou sendo tratada. Todos nós estamos tendo um tratamento da parte do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live, né? Compartilhe com as pessoas, abram salas para que os outros possam ver e que o Senhor ajude-nos a orar para sarar essa terra e nos preparar para aquele grande dia. Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Até amanhã, às 10 horas, no Aviva Mulher novamente. Deus te abençoe.